Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, né? Só sou uma voz a clamar nesse deserto. Esse é o carisma. Meu carisma. Ser uma voz. João 3,30 importa que ele cresça e eu se diminua. A palavra cresça, o evangelho cresça e eu se diminua e faça de servo dos servos. Aqui a gente entendemos em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vão ensinar, inspirar aos apóstolos que ele escolheu. Atos Apóstolos 1 e 2. Depois de ter dado instruções ao Espírito, pela instrução, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele escolheram. E João 20, do 21, soprou o Espírito Santo sobre ele, de perdoar pecado e de reter pecado sobre os apóstolos. Romanos 10, que não pregarão se não for enviado. Então, a gente vemos que, base biblicamente, teologicamente, escritura, tradição e magistério, tem uma igreja fundada. Qual a igreja? Pela revelação do Espírito Santo. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, 17, 18, 19. Sobre ti, Pedro, sobre essa pedra, eu te farei minha igreja, que vai descer o Paráclito, e vocês sereis minha testemunha. João 8,32, essa é a verdade. Que tem o verdadeiro Espírito Santo que assiste essa igreja. Em Mateus 28, olha só que interessante. Mateus 28, 20, ó. Ensinai a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia até o fim do mundo. Então, aquele que persegue essa igreja, que denigre essa igreja, que difama essa igreja, que distorce a escritura que vem dessa igreja, está pecando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Por isso que a palavra diz em Marcos 9 e Lucas 9, aquele que não é contra mim é a favor. Olha só que interessante. Por quê? O Espírito Santo, ali os apóstolos não conheciam a verdade ainda. Não entendiam a verdade. Ele não estava preparado para toda a verdade. A profecia de Mateus 16 a 18, eles não estavam preparados ainda. Cristo está capacitando eles. Por que Pedro negou Cristo 3 vezes? Por que Cristo repreendeu Pedro? Porque eles não tinham o Espírito da verdade ainda. Eles não entendiam a Escritura ainda. Olha só. João 16. Olha só, 12, ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora, ó. Muita coisa a dizer, muita coisa a ensinar, mas vocês não vão suportar ainda a doutrina. As apóstolos 42, percebam na doutrina dos apóstolos, em João 7, 14 a 17, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, eles não iria conseguir suportar todo o conhecimento, toda a verdade. Que interessante, ó. Ó o 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ó, ele vos ensinará, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, ó. Quer dizer o quê? Então, Pedro, aliados apóstolos 2,14, Pedro pregando, ele não estava falando por si mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. É o seu próprio fundamento. Vamos dizer João 7, 18. Olha só que interessante. Pedro ali pregando, ele não está falando por si próprio. As apóstolos desceu o Espírito Santo ali, essa igreja se tornou pública, não por si própria, mas por causa do Paráclito. Que interessante. Por isso que eles conheceram toda a verdade. Por isso que a verdade está nessa igreja. Efésios 3,10. Divina diversidade de sabedoria será conhecido pela igreja. Efésios 1, 22. Jesus deu todas as coisas a seus pés. Há visíveis e há invisível. Colossenses 2, Cristo é a cabeça. Coríntios 2, 12, a igreja é a sua esposa. 1 Coríntios 2, 28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Efésios 4, 5, um só batismo, uma só fé.
e um só Espírito Santo. Uma só verdade. E é fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Olha só que interessante, ó. Ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ó, mas dirá o que ouvir, vos anunciará as coisas que virão. Olha só que interessante, cara. Ó, João 15:26, ó, quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, ó, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, ó. Continuando o trabalho de Cristo, edificando e tornando a esposa, a igreja de Cristo pública. Muito diferente, segundo Coríntios 11:4, eles irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito, que não é o Paráclito, que não é o Espírito da verdade. Irão pregar vários Jesus diferentes. Olha só que interessante. Também vos darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Olha só, cara. Olha a comparação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2, ó. E também, ó, Atos dos Apóstolos 2, ó. 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções, ó, aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado, ó, ao céu. Olha só o papel do Espírito Santo na igreja. Tanto que ali, Atos dos Apóstolos 1:14, quem está ali junto, orando, para vir o Paráclito, a esposa do Espírito Santo, Maria. Já é um traço para entender qual é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja ora junto com Maria. A falsa igreja persegue Maria, denigre Maria. E a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja tem o Espírito Santo e assiste. E prega um só Jesus. Não vários Jesus. O que Martinho Lutero fez foi uma heresia contra Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tornou essa igreja pública. Então, você vai ser contra essa igreja que o Espírito Santo assiste? Mas eu não concordo com o ensinamento do Papa, eu não concordo com a doutrina, eu não concordo com a intercessão dos santos, essas orações repetidas, eu não concordo com as imagens de via sacra. Quem está sobre essa igreja? O Espírito Santo da verdade. Vos inspirará, vocês vão falar por si próprio. Eu não estou falando por mim, si próprio. Não estou buscando minha própria glória. Só estou edificando a igreja, anunciando o caminho da verdade, o caminho da salvação que está nessa igreja. Tanto que ajudava outras pessoas aqui, ó, Atos Apóstolos 2:17, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ajudava outros que estavam no caminho da salvação. Olha só. Em 2 Coríntios 11:4, aqui, ó, tem o Espírito Santo também. 2 Coríntios 11:3, ó. Da onde vem esse outro Espírito? A divisão. Não é o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Não é o Paráclito que desceu ali Atos Apóstolos 2. É outro Espírito. 2 Coríntios 11:3. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos. Se aparta da sociedade para com Cristo. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus, ó, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido outro evangelho, olha só, diverso, do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Olha só. Esse outro evangelho, esse outro Espírito Santo vai ter Maria como mãe? Vai ter Pedro como papa? Vai ter a doutrina, fundamento dos apóstolos? Ao contrário. É o contraditório, porque a inspiração, como a serpente seduziu Eva, com suas pregações, com as suas falâncias, com a sua mentira, com as suas distorções, é o que acontece hoje. Martinho Lutero, um grande homem de Deus, do lado de Deus, voltou à origem da Escritura. Aonde? Se o Espírito Santo está sobre essa igreja, por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja, porque o Espírito Santo está ali, nessa igreja, não nas igrejas. Que interessante. Então, já que as portas do inferno não conseguem prevalecer, vencer a igreja, qual é a tática
do inimigo. Lançar seus falsos profetas, fazer milagres, prodígios, enganador, Apocalipse 16, 13, 14, ou Mateus 24, 4, Mateus 24, 11, Mateus 24, 4, 5, 6, em diante. Falsos profetas. Fábulas com novidades. A salvação está aqui na minha igreja, não está nessa igreja. Essa igreja são adoradores de imagem. Essa igreja, Maria pecadora. Cristo não fundou na igreja, Pedro não é o Papa. Por quê? Em Gálatas 6, 6, ó. Olha só que Paulo fala. Gálatas 1, para finalizar esse vídeo. Aqui, ó. 6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente, ó. Isso acontece depressa. Quando surgiu ali em 1700 o protestantismo, foi aquela explosão, cara. A mídia, a rede social ali daquela época tornou pública por causa da mídia. Que interessante. De fato, não há dois, ó. Não há dois evangelhos. Não há duas igrejas. Não há várias esposas. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Olha só. 2 Coríntios 11, 4. Ó. São apenas pessoas, pela inspiração da serpente, 2 Coríntios 11, 3, que vão pregar outro Jesus diferente para o quê? Perturbar o evangelho verdadeiro. Para tirar toda a integridade, para o caminho da salvação ser caluniado, o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 3, 2. Mas que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja anatema. Repita aqui, que acabamos de dizer, ó. Se alguém pregar doutrina, ó. Venha o testemunho de Jeová, traz sua doutrina. Venha os adventistas, traz sua doutrina. A universal, sua doutrina é diferente. Por quê? Não tem o fundamento dos apóstolos. Que vem do Espírito Santo vos revelará toda a verdade, vocês não falar por si próprio. Então, o Espírito Santo falava através de Pedro, através dos apóstolos, a verdade para a igreja ser edificada. Olha só. Contra o Martinho Lutero foi contra, se revoltou. E essas igrejas todas é contra. Espírito Santo. Por isso a igreja católica não chega o caminho da salvação, da verdade. Aquele que não ouve a igreja é um pagão publicano, né? Em Mateus, se eu não me engano, 18, se eu não me engano. Ó, repito aqui, 9. Gálatas 1, 9. Que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Olha só. O 10. E porventura a favor dos homens? Ó, que eu procuro, ou de Deus, por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar ao homem, homens não, seria servo de Cristo. Para você agradar a Cristo, você tem que estar nessa igreja, meu querido. Porque o Espírito Santo está nessa igreja. O Espírito Santo não está na Mundial. O Espírito Santo não está na Assembleia. O Espírito Santo não está no Adventista. A Bíblia que diz isso é outro Espírito. Que é o Espírito Santo ali que inspirava os apóstolos a pregar, anunciar, fazer milagres e prodígios. A sombra de Pedro curava em Atos dos Apóstolos 5, 15, 16. Espírito Santo. Vocês não falarão por si próprio. É só. Quem fala por si próprio, busca a sua própria glória. Quem funda a sua igreja, busca a sua própria glória. Que não é a doutrina distinta de Cristo. Em João, para finalizar aqui, fala disso, ó. João 7, ó. 18. Ó. Quem fala por
por própria autoridade, busca a própria glória. Se eu vou ali, fundo uma igreja, pá! Deus está aqui, salvação está aqui. Estou falando pela minha própria vontade. Estou falando de si próprio. Que o Espírito Santo não está sobre essa igreja que eu vou fundar. Que o Espírito Santo já está na igreja. Que igreja? Onde é a esposa de Cristo. Onde tem os seus discípulos que foram escolhidos, que foram enviados, que tem sucessão, que tem apostolado, que tem doutrina. Que está em todo lugar. Por isso que a católica, apostólica romana é universal. Tem a Eucaristia. Mateus 26:6, ou 1 Coríntios 11, do 23 ao 27. Lucas 22, 17 e diante. Ou Marcos 14. Procura a glória de quem o enviou. É digno de fé. E nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, ninguém de vós cumpre a lei. Ó. E o adventista quer guardar o sábado. Jesus falando, nem os judeus guardavam, cara. Nem cumpria. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Missionário católico, apostólico, romano. Para honra e glória. Salve a Igreja Católica. Salve. Glória a Deus. A Igreja Católica. Salve Maria. Que a Igreja Católica está totalmente anestesiado o pastoreio, a doutrina, o magistério, o Espírito Santo, a labara e a lachúria com a Escritura. A Escritura vem também da inspiração do Espírito Santo. Que se eles não falar por si próprio, então o Espírito Santo que inspirou os autores que está sob esse fundamento dos apóstolos a ter essa Escritura. Para a honra e glória. Para a Igreja Católica. Salve Maria.